Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma live. Me informem aí se tá ok o áudio, se tá tudo certo. Aqui pra mim parece que tá tudo ok, mas aí é com vocês. Se tiver alto, se tiver baixo, avisem aí. Boa tarde, Giovanni. E aí, Arthur, beleza? Arthur também é um cara que manja muito aí de economia, finanças pessoais, o cara manja muito. Beleza, pessoal? Hoje o assunto eu tenho certeza que é de interesse de muita gente, porque fundos imobiliários eu sei que está crescendo com muita força, né? Tem muita gente querendo investir em fundos imobiliários. A gente vai passar por aqui os motivos disso, né? Que até um ano atrás, um ano e meio atrás mais ou menos, tinham coisa de 200, 300 mil investidores em fundos imobiliários. E a gente acabou de passar de 1 milhão de investidores. Então, um crescimento gigantesco. E a gente vai olhar isso aqui, vamos introduzir os fundos imobiliários, o que eles são, a essência deles, né? O básico mesmo do que é um fundo imobiliário, o que um fundo imobiliário pode investir, o que ele não pode, quais são os riscos atrelados a fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários, os motivos para se investir em fundos imobiliários, por que eles podem ser um bom investimento, e comparar também com imóveis e ações, né? A gente vai ver aí como que vai ser aí a vantagem de cada um. Ok? Então já vou dar aqui um espaço. Ah, e hoje também, pessoal, deixa eu anotar aqui. Tem outra live hoje, né? Essa aqui é a primeira live do dia. Hoje tem outra live ainda, às 19h30. Só que é lá no Instagram. Vai ter a live com o tio Uli. Opa. Sobre investimentos no exterior. Hoje 19h30. Então acessem lá que vai ser bem legal. O tio Uli, pra quem não conhece, é um cara que entende muito. Ele já investe há mais de 20 anos na Bolsa Brasileira. Um cara que é muito grande. Então, provavelmente vocês conhecem, porque ele já está há muito mais tempo aí e tem um canal muito maior do que o meu, então é difícil vocês me conhecerem e não conhecerem ele. Mas, de qualquer forma, vão lá que hoje vai ter uma live, vai ser bem legal sobre investimentos nos Estados Unidos. E ele já investe também há muito tempo nos Estados Unidos, então ele sabe muito bem sobre como que é isso. Beleza? Então, para começar aqui, vamos ver o que vocês estão falando aqui. Arthur comunista, que isso, cara? Giovanni só investe em fundo imobiliário. É, já tava pedindo tem tempo, né? A aula sobre fundo imobiliário. Chegou a hora. É, aí o Arthur falou uma coisa importante. Muita gente só olha dividend yield na hora de escolher fundo imobiliário, ou então só começa a investir em fundo imobiliário porque vê que, em média, eles possuem um dividend yield superior às ações, né? Mas tem um porém aí, muito cuidado com isso. Aquece um flash sale. Ó, o cara já entende. Beleza, galera. Então vamos começar aqui. Vão deixando as dúvidas de vocês aí no chat, que lá pro final eu abro espaço para dúvidas e respondo todo mundo de uma vez. Vou começar aqui. Eu separei pra gente o, o boletim da B3 sobre fundos imobiliários. Deixa eu ver se vocês estão enxergando direito aqui. Tá, beleza. Esse boletim aqui é o boletim de setembro, então mostra a evolução do mercado de fundos imobiliários. Para a gente introduzir aqui a aula já para ver como é que está indo esse mercado, né? Então aqui a gente pode olhar, nesses primeiros gráficos, a evolução do número de fundos imobiliários. Nem todos são listados na bolsa, olha como tem a diferença aqui no gráfico. Essa barra mais clara, esse azul mais claro, são todos os fundos registrados na CVM, mas não quer dizer que eles estejam listados na bolsa, na B3. Os que estão listados são só esses aqui, azul escuro. Também tem fundo imobiliário que é exclusivo para investidor qualificado, investidor profissional, que aí não fica aberto para todos os investidores. Tem que atender uns pré-requisitos para poder investir neles. E ultimamente tem muito fundo imobiliário que era restrito a esse tipo de investidor e está se abrindo para o investidor em geral. Até porque o mercado está crescendo bastante, né? Então a gente olha aqui os listados, que são essa barra azul escura. Aqui vai de ano em ano, né? De 2017, 18, 19 e 20. Olha como vem crescendo, de 156 para 275 até agosto desse ano, desde dezembro de 2017. Então são 3 anos e meio aí, mais ou menos, nesse tempo.
E aqui também, isso aqui não é muito interessante, é mais o valor de mercado como vem crescendo e o patrimônio líquido dos fundos, eles também vêm crescendo. Aqui vem de mês em mês. A gente consegue olhar claramente aquele boom de fundo imobiliário que deu no final de 2019. Ali para novembro, dezembro, os fundos imobiliários dispararam para cima. E olha aqui como o valor de mercado ultrapassa em muito o patrimônio líquido dos fundos. Aí depois caiu, né? Em março, quando chegou a pandemia, também bateu nos fundos imobiliários. E aqui é o gráfico que é o mais importante, a meu ver. Esse aqui é o gráfico do número de investidores em fundos imobiliários. E esses aqui é o número de investidores pessoa física. São as pessoas como nós, os investidores em geral, as pessoas normais, que estamos lá com o CPF cadastrado na bolsa. Olha aqui, em 2009 eram 12 mil pessoas. Era muita pouca gente que investia em fundo imobiliário. E nessa época também até faz sentido porque eram pouquíssimos fundos listados e todos os fundos tinham liquidez baixíssima. Era muito complicado você investir em fundo imobiliário. Praticamente ninguém conhecia. Aí começou a subir bastante aqui, chegou em 2012 e bateu ali mais de 100 mil. E depois eu caí. Nesse momento aqui que começou a cair muito, é mais por conta de, se você olhar a taxa básica de juros, quanto que a renda fixa pagava nessa época, ele estava sempre subindo. Chegou a bater 14% a Selic, mais ou menos, acho que foi em 2016, se não me engano. Então, como que a renda fixa estava pagando tanto, estava com juros tão altos, que as pessoas não estavam interessadas em investir em fundos imobiliários, porque ia correr um risco maior do que na renda fixa, mas a renda fixa estava com rendimento altíssimo. Então a gente vê que vem caindo aqui o número de investidores. Aí conforme a taxa de juros foi caindo, saiu de 14 para 2 hoje, o movimento aí foi inverso para os fundos imobiliários. Aí teve uma disparada gigantesca, olha aqui. 121, 200, 600, depois 1 milhão. E a gente nem acabou o ano, isso aqui é em setembro. Os gráficos são todos em dezembro. Então tá subindo com muita força nos investidores. E a gente vê que isso aqui é bom para o mercado, porque faz o mercado crescer, né? Então por isso que a gente vê cada vez mais fundos imobiliários sendo listados aí na bolsa. E o patrimônio crescendo, cada vez mais emissões para comprar mais imóveis. Esses gráficos aqui a gente vê o volume de negociação também, como vem crescendo com muita força nos últimos anos. E aqui é um gráfico também legal, que ele mostra os investidores, né, que investem em fundos imobiliários. A grande maioria é pessoa física, assim como nós. Aí tem os institucionais que estão em segundo lugar, com 20% aqui. Esse primeiro gráfico aqui, participação na posição em custódia, ou seja, a quantidade de cotas mesmo que a gente tem. E aqui participação de volume seria meio que o dinheiro, né? Meio que investido ali e quanto que negocia. E pessoas físicas é a maioria de longe. Isso é bem legal. Aqui os fundos mais negociados também não é tão importante. No ano em 2020 XPLG foi mais negociado. Hoje em dia a gente tem muitos fundos imobiliários com liquidez já alta. Isso começou agora, de 2019 para frente. Até 2019 ainda tinha muito fundo imobiliário, a grande maioria tinha liquidez muito baixa. Era um pouco complicado. Comprar é fácil, liquidez baixa não é difícil você comprar, porque você compra de pouco em pouco. Vai comprando ali algumas cotas, umas dezenas, quem tem dinheiro compra umas centenas de cotas de vez em quando. O problema é você sair, você vender, porque você passa anos acumulando uma porrada de cota ali, e se você quiser sair por algum motivo, você pode querer vender tudo de uma vez. Aí é muito complicado, porque você tem muitas cotas e você não consegue vender no mercado, quando a liquidez é baixa. Mas hoje em dia, esses fundos maiores aqui têm uma liquidez super aceitável. Para a pessoa física, então, não tem problema nenhum. Só que ainda existem muitos fundos imobiliários com liquidez muito baixa, mas geralmente são fundos muito arriscados, monoimóveis, a gente vai discutir isso aí mais pra frente. Aqui em setembro a gente vê que o fundo imobiliário mais negociado foi o HGLG, isso é porque ele teve emissão de cotas, né? Nessa época aqui, a emissão dele foi bem grande. Aqui também não é importante, isso aqui é legal. Esse gráfico aqui, tem 3 gráficos, né? O IFIX, que é o laranja, que é o índice, é o principal índice de fundos imobiliários. Ele pega uns 70, se eu não me engano, são 70 fundos imobiliários que compõem esse índice. Aqui embaixo acho que tem ele. Tá aqui, ó, composição do índice. KNRI é o maior, KNIP, KNCR, HGLG, bastante fundo imobiliário. E tem muitos que não tem liquidez aí também. Tem muitos que é quase impossível você conseguir comprar ou vender. Esse MOB aqui é um índice também que ele inclui fundos imobiliários, mas também inclui empresas incorporadoras, empresas da bolsa que como o EZTEC, Trisul, MRV, é tudo que envolve segmento imobiliário, não só fundos imobiliários.
Eu não sei exatamente como é que ele é composto, mas eu lembro que é mais ou menos isso. O Ibovespa, que é o azul escuro, que é o nosso índice geral de ações mesmo. A gente olha aqui a volatilidade, que é o ponto que eu queria mostrar pra gente. Olha como que o Ibovespa, ele mexe muito mais. Ele tem variações para cima e para baixo muito mais bruscas do que o IFIX. O IFIX é muito mais linear. Também tem várias variações, mas é muito menos do que o Ibovespa. Se a gente olha bem de perto, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. O que eu quero dizer são essas pequenas variações aqui, olha. Como é bem mais cerrado o gráfico do Ibovespa e do IFIX é muito mais linear. Fundos imobiliários são muito menos voláteis do que ações. Isso é uma das razões que eu acho fundos imobiliários uma boa opção para quem é iniciante. Porque quem é iniciante pode se assustar com quedas bruscas das ações. É normal a gente ver ações caindo 10% em um dia. Ontem, hoje mesmo, hoje acho que a bolsa virou, né? Eu nem tava acompanhando. Mas ontem que a bolsa caiu com força, tinha muita ação caindo 10%. Tem muita gente que não aguenta isso. E os fundos imobiliários também caíram ontem, mas caíram coisa de 1, 2, no máximo 3%. Então a volatilidade é muito mais baixa. Então a pessoa que é iniciante vai ter uma facilidade maior de adaptar à renda variável, começando por fundos imobiliários. Aqui composição do IFIX. E é isso. Só para introduzir aí nossa aula. Então, deixa eu só voltar aqui. Então vamos começar para valer, né? O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário, FII, para quem não sabe, é a sigla para... Deixa eu botar preto. Fundo de Investimento Imobiliário. Isso que é FII, que são os fundos imobiliários no geral, que a gente acaba reduzindo só para fundo imobiliário. E eles são constituídos, regulados pela instrução da CVM número 472. A CVM número 472 é o que define o que pode fazer um fundo ser um fundo imobiliário ou não. As regras para fazer um fundo se encaixar como um fundo imobiliário. E todo fundo imobiliário tem regras a cumprir também. A gente vai olhar isso aqui agora. Vou mostrar para vocês como que é a CVM 472, que eu já deixei ela aqui aberta. Você pode botar no Google aí CVM 472, que vai aparecer isso aqui no site da CVM, e tá bem aqui o texto. Não é um texto grande, se você quiser se aprofundar nos fundos imobiliários, eu acho uma boa você ler isso aqui. Tem 70 páginas, parece ser gigantesco, mas você vai passando aqui, você vendo que não tem muito texto. É muito tópico e muita coisa que foi revogada, riscada. Então dá pra você ler rapidinho. Ó, tem muita coisa aqui que já não vale mais. Então você rapidinho consegue ler isso aqui. Não é muito difícil de ler. E é legal para você descobrir exatamente o que fundo imobiliário faz. Mas tem um lugar mais fácil também que eu separei pra gente, no site da B3. No site da B3 aqui tem um... Deixa eu ver se tá dando pra ver aí. Tá ok. No site da B3 aqui tem uma área de fundos de investimento. Aí tem um tópico aqui para FII, né, que é Fundo de Investimento Imobiliário. E aqui ele resume mais ou menos as características de um fundo imobiliário que estão naquela instrução 472 da CVM. Então ele mostra aqui, o fundo de investimento imobiliário é uma comunhão de recursos destinado à aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Então um fundo é onde vários cotistas vão injetar dinheiro, juntar o dinheiro de todo mundo, e esse dinheiro tem que ser destinado a ativos relacionados ao mercado imobiliário. E ele mostra aqui o que pode investir. E tá bem aqui, ó. Os recursos captados na venda das cotas poderão ser utilizados para a aquisição de imóveis rurais ou urbanos, construídos ou em construção. Então você tem os fundos de desenvolvimento, que a gente vai olhar mais para frente o que eles são, que são os fundos que são para construir mesmo o imóvel, ou então pode ser um fundo que já investe em um imóvel que está construído, ou seja, comprar um prédio, ou comprar parte de um prédio, comprar só alguns andares também acontece. Destinados a fins comerciais ou residenciais, bem como para aquisição de títulos e valores imobiliários ligados ao setor imobiliário. Aí aqui a ponto mais importante, tais como cotas de outros fundos imobiliários, no caso seriam os fundos de fundos que investem em outros fundos imobiliários, letras de crédito imobiliário, LCI, e certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, que aí são os fundos de papel, que são os fundos que investem em créditos, né, em recebíveis imobiliários.
E aqui um detalhe importante que muita gente não sabe. Ações de companhias de setor imobiliário. Então o fundo imobiliário ele pode comprar ações de incorporadoras. Aquelas mesmas empresas que eu falei agora há pouco. Exetec, Trisul, MRV, Direcional, tem várias na bolsa aí. Então o fundo imobiliário também pode investir em ações dessas empresas. Muita gente não sabe disso, porque realmente não é comum. A gente não vê muito fundo imobiliário com ação aí de companhias do setor imobiliário. Só que todo fundo imobiliário possui um regulamento próprio. E geralmente esses regulamentos eles limitam o que aquele fundo imobiliário pode investir. Então, às vezes, ele pode bloquear já no regulamento que não pode investir, por exemplo, em ações de companhias do setor imobiliário. Ou então ele pode falar que só vai investir em CRIs. Ou pode falar que só vai investir em imóveis já construídos e logísticos. Tem uma série de regras, a gente vai olhar isso aí mais pra frente. E aqui ele mostra vários detalhes, né, dos fundos imobiliários. Um ponto importante também. O fundo imobiliário é constituído sob a forma de condomínio fechado. O que isso quer dizer? Aqui vai ter uma grande diferença entre fundos imobiliários e fundos de ações. Espera aí, só um momento que eu tenho que gravar aqui. Prontinho. Tava esquecendo de gravar a live, ó. Mas tá tranquilo. Retomando aqui, fundo imobiliário é um condomínio fechado. Qual a diferença de fundo imobiliário para fundo de ação, por exemplo, os FIAs, que são fundos de investimento em ações? Tem vários fundos de ações aí. Você bota o dinheiro na mão do gestor e esse gestor aplica esse dinheiro para você, em ações, no caso. A grande diferença é que os fundos de ações eles são abertos e os fundos imobiliários são fechados. O que isso quer dizer? O fundo de ação você pode colocar o dinheiro lá, mas resgatar o dinheiro. Eu posso botar um dinheiro agora e daqui 3 meses resgatar. Aí cada fundo de ação vai ter ali um limite, às vezes ele pede um prazo de 30 dias para você receber seu dinheiro, porque o gestor tem que já antecipar os movimentos, né? Ele sabe que daqui 30 dias vai ter que devolver tantos reais para tantos investidores que estão pedindo dinheiro de volta, para ele não ter que vender na pressa. Mas os fundos imobiliários não tem como você resgatar. Você compra as cotas na emissão, o fundo imobiliário anuncia uma emissão de cotas, você vai lá e compra as cotas, mas você não consegue resgatar essas cotas. Eu não consigo ir lá pedir para o fundo imobiliário me devolver o dinheiro. Não tem como fazer isso. Você só consegue negociar no mercado secundário, ou seja, na negociação da bolsa. Você só consegue vender sua cota para outra pessoa, mas não consegue pedir o dinheiro de volta do fundo. E isso faz todo sentido, porque fundo imobiliário, imagina, se um monte de investidor começa a pedir o dinheiro de volta, ele vai ser obrigado a vender os imóveis para poder pagar os cotistas que estão querendo pegar o dinheiro de volta. Então ele é um condomínio fechado. Isso quer dizer, você só bota o dinheiro no fundo, você não tira. Você é obrigado a ter que vender para outra pessoa a sua cota, caso você não queira mais. Ele define bem aqui, né? Que não é permitido ao investidor resgatar as cotas antes do decorrido prazo e duração do fundo. Alguns fundos imobiliários têm prazo. Mas é bem raro e eu não recomendo que... Eu não gosto desses fundos. Mas tem alguns fundos que tem prazo. Tem uma data que ele acaba. Às vezes ele faz só um investimento em um único imóvel ali. Muitas vezes para desenvolvimento. Ele quer construir um imóvel, constrói, vende o imóvel e pronto, acabou o fundo. Todo mundo recebe o dinheiro de volta. Então é basicamente isso aqui. O que são fundos imobiliários, né? Vamos voltar aqui para nossa colinha. Então, eles podem investir em imóveis, cotas de outros FIIs, CRIs, LCIs e ações de incorporadoras. Geralmente eles compram cotas de SPS. Para quem não sabe, SPE é Sociedade de Propósito Específico. E geralmente as incorporadoras eles montam uma SPE para construir um prédio. Isso porque quando eles fazem dessa forma, construindo um prédio em cima de uma SPE, eles entram no regime de tributação diferente, que é mais benéfico para essas empresas, que é a tributação em cima da receita e não em cima do lucro. Então, ela consegue pagar menos imposto dessa forma. Aí o fundo imobiliário pode ir lá e entrar nessa SPE, né? Outro ponto importante, o que é um FII? Inclusive, eu acabei de responder essa pergunta no Instagram. Alguém mandou assim, faltando uns 30 minutos para a live começar. E eu respondi lá. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. E eu respondi lá, falando para ele ficar de olho na live, porque eu responder exatamente essa pergunta aqui. E é o seguinte.
Ele perguntou se fundos imobiliários que investem em CRIs podem ser considerados renda fixa, porque de certa forma CRI e LCI seriam meio que renda fixa. Mas não é verdade. Fundos imobiliários, isso é algo muito importante para deixar bem claro, que muita gente confunde isso aqui mesmo. FIIs não são renda fixa. Vou até deixar em vermelho aqui porque isso é muito importante, muita gente confunde. Mesmo os fundos imobiliários que investem em LCIs. Por que isso? Vamos olhar aqui o caso. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar aqui o KNCR. O KNCR é um fundo imobiliário que investe em recebíveis, em CRIs. Se a gente puxa um histórico aqui grande dele, a gente vê que ele está sempre a cotação na mesma média ali, ó, próximo de R$100. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver, vou dar um zoom aqui. Tá ali, sempre próximo de R$100, ó. 108, 106, 105, aí deu uma queda aqui, aí voltou, 100, 100, subiu um pouquinho, voltou, sempre lá, R$100, tá vendo? Nunca sai desse lugar. Agora que caiu feio. Então, exatamente por isso. Por que que fundos imobiliários não são renda fixa? Por mais que eles se mantenham meio que em média ali, às vezes a pessoa comprou aqui de 2018 até 2019 e a variação foi lá, ó, de 0,38%. Aí a pessoa pensa que é renda fixa, mas não é renda fixa. Exatamente por isso. Chegou aqui esse momento, olha lá, queda de uns 17% em semanas. Se você renda fixa mesmo, se você deixar, por exemplo, no Tesouro Selic, você até pode perder se você resgatar antes do prazo, dependendo da marcação a mercado. Só que se você deixar o seu investimento até o prazo final, você vai receber os juros que foram contratados, né, na hora, os juros que estavam lá definidos na hora que você comprou aquele título. Fundo imobiliário não. Por mais que seja um fundo imobiliário de recebíveis, eles variam também. É renda variável, não é renda fixa. Você não tem uma garantia nenhuma de que ele vai continuar custando R$100. Isso aqui acontece porque fundos de recebíveis eles não costumam ter a valorização da cota, diferente de fundos de tijolo. Se você puxa aqui o HGLG e puxa aqui o máximo, e aqui está distorcido, porque teve a... Deixa eu olhar um aqui que não tenha tido. Se não me engano, HGBS serve. Ah, também. Tá, mas dá para olhar por aqui, ó. O fundo imobiliário de tijolo, ele tem valorização da cota. A cota valoriza com o tempo. Porque a inflação... É que, vamos voltar um pouco. Fundo imobiliário é o seguinte, ele é um imóvel, né? Investe em imóveis. O HGBS tem participação em vários shoppings no Brasil inteiro. Os imóveis, naturalmente, protegem da inflação. Por quê? Porque são imóveis, né? A inflação vai se acumulando ali no valor daquele imóvel. É um tipo de investimento, é um investimento físico, então ele te protege da inflação. Já CRIs não. O CRI, ele empresta dinheiro, né? O CRI é como se o fundo estivesse emprestando dinheiro para algum ativo e ele te paga os juros. Então, a inflação está dentro dos juros que você recebe no fundo de papel, como o KNCR. Por isso que os fundos de papel costumam ter um dividend yield mais alto do que os fundos de tijolo, porque a inflação está incorporada nos juros que você recebe. Agora o fundo imobiliário de tijolo não. O fundo de tijolo, a inflação vai para dentro da cota e não nos dividendos. Então você recebe menos dividendos, mas a cota se protege da inflação. Enquanto o KNCR você vê que está há 5 anos custando R$100. Enquanto os fundos imobiliários de tijolo não. Eles vão se corrigindo pela inflação com o tempo. Mas em compensação, os proventos não são ajustados assim pela inflação, como é os fundos de papel. Então vamos deixar claro aqui que não é renda fixa. E fundos imobiliários, outro ponto também importante. FIIs também não são ações, muita gente pensa que é. Porque é negociado na bolsa em forma de renda variável, tem lá o ticker parecido, 4 letras com o número 11. Aí muita gente pensa que fundo imobiliário é ação por causa disso, mas não é. A gente já mostrou aqui a diferença que fundo imobiliário é um fundo de investimento. Ações são participações, pedaços de empresas. É bem diferente.
Então vamos deixar aqui mais um ponto. FIIs são fundos de investimento de condomínio fechado, como a gente já falou anteriormente, só para deixar registrado aqui. E você negocia as cotas no mercado secundário. Ou seja, o mercado secundário é o mercado que você abre o seu home broker e vê a cotação se mexendo toda hora ali. Aquilo é o mercado secundário, é você comprar e vender cotas para outras pessoas e não para o ativo diretamente, que é como não seria o mercado secundário você participar da subscrição de cotas de fundos imobiliários, por exemplo, ou então subscrição de ações. Aí você manda o dinheiro diretamente para a empresa. Agora, quando você compra no seu home broker ali qualquer ação, qualquer fundo imobiliário, você está comprando de outra pessoa. Esse é o mercado secundário. E outro ponto importante também que eu não comentei ainda. Isso faz parte da estruturação dos fundos imobiliários, mas vou deixar aqui já. Os FIIs são obrigados a distribuir 95... botar aqui uma coisa antes. Semestralmente, 95... Sabia que eu estava escrito errado aqui. 95% da geração de caixa. Esse é um dos motivos de fundos imobiliários serem um bom investimento para renda passiva. Você recebe ali, eles são obrigados a distribuir 95% da geração de caixa em forma de proventos. Então, por isso que fundos imobiliários pagam tantos proventos. Só que isso só é pela lei, pela instrução da CVM 472, só é obrigado a ele fazer isso semestralmente. Só que, por costume, os fundos imobiliários pagam mensalmente. Mas não é obrigação, é somente semestralmente. Se o fundo imobiliário quiser pagar somente em julho e dezembro, em junho e dezembro, ele paga. Ele vai acumular ali e ele vai pegar toda a geração de caixa daquele semestre e vai pagar tudo de uma vez. Só que os fundos imobiliários costumam fazer isso mensalmente. Ele pega a geração de caixa daquele mês, geralmente eles falam quanto que vão pagar de proventos no último dia útil. Vai ser amanhã, por exemplo, que é o dia 30/10, é o último dia de outubro. Então a maioria dos fundos imobiliários vão divulgar amanhã quanto que eles vão pagar de proventos que você vai receber no mês que vem, mas referente ao mês de outubro. Então eles pagam mensalmente, mas não são obrigados. E 95% da geração de caixa. Então eles não podem ficar acumulando. Por isso que fundo imobiliário não tem como crescer. Ele só consegue crescer fazendo emissão de cotas. Porque como ele é obrigado a distribuir 95% da geração de caixa, e a geração de caixa é pegar tudo que entrou, tira os custos, que estão os custos dos imóveis, tem as taxas que tem que pagar para a administradora, que vai cuidar do fundo imobiliário. Aí o que sobrou ali, isso ele pega 95% e distribui para você em forma de proventos. No mínimo 95%, né? Pode distribuir mais também. Aí você gera ali uma renda passiva constante, que muita gente gosta disso. E por isso que tanta gente gosta de fundo imobiliário, por causa disso, né? E é algo legal para quem é iniciante, principalmente. Porque você vê todo mês ali caindo os seus proventos. Então, psicologicamente é uma boa, né? Porque geralmente as ações ficam lá, às vezes a ação não paga dividendos e muita gente não gosta disso. E não existe melhor ou pior, né? Eu mesmo não ligo para os dividendos de ações. Eu não importo se a empresa paga dividendos ou não. Então, estruturação dos fundos imobiliários. Vamos botar aqui os tópicos então. É definido por cotistas. A gente vai ver como que então é a estrutura, como que é o interior de um fundo imobiliário. Vai ter os cotistas, o regulamento, o administrador e o gestor. A gente vai olhar aqui cada um então. Os cotistas são todos os investidores que detêm cotas do fundo imobiliário. São os proprietários. Então muita gente também não sabe disso. Mas quem é dono do fundo imobiliário são os cotistas. Não é a administradora do fundo imobiliário. Se você é dono de cota do fundo imobiliário, você é um dos donos daquele fundo. Então, muita gente acha que como se o administrador fosse o dono e você, como cotista, tá só tendo meio que o privilégio de fazer parte
daquele investimento. Mas não, os cotistas são os proprietários e o administrador é funcionário do fundo. Então você é chefe do administrador, você que manda nele. Nesse ponto a gente tem um ponto importante, que é a assembleia de cotistas. A assembleia de cotistas é muito importante. Nem sempre, direto tem a assembleia de cotistas, né? Para definir subscrição, quanto que vai ter nova emissão de cotas, definir um monte de coisa. Nem sempre é muito importante as assembleias, mas tem algumas assembleias que são muito importantes. Elas podem ter pautas super importantes para o futuro do fundo imobiliário. Por exemplo, a gente pega o HGBS. O HGBS ele foi formado pela Credit Suisse, que é uma das administradoras, né? Que é a mesma administradora do HGLG, de vários fundos grandes aí. Ele era a administradora do HGBS. Aí chegou um investidor, acho que foi um grupo na verdade, né? Começou a comprar cotas do fundo imobiliário. Aí ele chegou a ter mais de 5%, chegou a ser dono de mais de 5% do fundo imobiliário do HGBS por inteiro. Quando ele chega a mais de 5%, ele teve o poder de convocar uma assembleia de cotistas. Então ele convocou a assembleia para tirar a Credit Suisse e introduzir a Red como administradora. Então eles realmente iam meio que demitir mesmo a Credit Suisse e colocar e contratar a Red como gestora, como administradora do fundo. E foi isso que aconteceu. Então a Credit Suisse, que foi a gestora, a administradora do fundo durante muito tempo, acho que isso foi em 2016, 2017, eu não sei, foi por aí. E o HGBS é um fundo que tem mais de 10 anos, então ela foi gestora do fundo durante muito tempo, até que chegou um momento que os cotistas quiseram tirar ela, porque ela é funcionária do fundo. Quem é dono são os cotistas. Então, até hoje a Red que é a administradora do HGBS. Até hoje está lá a Red. Eles tomaram por conta do fundo. Então os cotistas, pode estar errado aqui, ó, cotistas, que são os donos do fundo imobiliário. O regulamento é o documento que define a estrutura do fundo imobiliário. Então o regulamento vai ser o que vai dizer o que aquele fundo imobiliário pode investir, alguns critérios de investimento que ele deve possuir, que deve atender. Então muitas vezes o regulamento que vai dizer se um fundo imobiliário é um fundo de shoppings, por exemplo, está no regulamento que o fundo só pode investir em imóveis de shoppings, ou então somente em imóveis de galpões logísticos, ou somente imóveis de, sei lá, qualquer coisa que você imaginar, de hotéis. O regulamento que fala isso. Às vezes pode ser um híbrido, como o KNRI. Só pode investir em imóveis logísticos e lajes corporativas. Então, o que define esse regulamento? O regulamento também define as taxas do fundo. Todas as regras do fundo são definidas no regulamento. A gente pode acessar os regulamentos por aqui, ó. Deixa eu tirar esse zoom aqui. Deixa eu botar aqui KNRI, RI. Na verdade é Kinea, né? A Kinea que é a administradora do KNRI. Você vem aqui, você pode botar a administradora do fundo no Google, bota RI, você vai entrar no site igualzinho de empresas. Aí tem aqui, no caso da Kinea, os fundos. Aqui os fundos que ela é administradora. KNRI bem aqui. Imóveis de tijolo. Aí você pode vir aqui embaixo, documentos. Aí tá bem aqui, ó, regulamento vigente Kinea Renda, que é o nome do fundo. Aí tá aqui o regulamento. Todas as regras do KNRI tá aqui. Eles estão aqui. Aqui você acha tudo que você quiser saber sobre as regras do KNRI. O que ele pode investir, como que é feita as emissões. Tá aqui, ó, gestor, obrigações do gestor. Deixa eu dar um zoom que deve estar pequeno para vocês aí. Público-alvo. O que mais tem aqui? Política de investimento, distribuidores. Não é um documento muito grande, não. São 18 páginas. Tem os riscos do fundo, ó, risco com despesa extraordinária, risco de sinistro, propriedade das cotas. Então é bem legal ler isso aqui antes de investir no fundo imobiliário. Esse regulamento aqui, ó, remuneração de administrador, isso aqui ó, é um dos poréns que muita gente vê no KNRI, né? Eu até recebi uma pergunta no Instagram recentemente sobre remuneração do administrador do KNRI. Ele fala aqui que a administração vai receber remuneração fixa e anual de 1,25% ao ano do patrimônio líquido
Mas isso era enquanto o fundo... Cadê? Aqui, ó. Enquanto o fundo não possui valor de mercado atribuído nas negociações. A partir do momento que ele começou a ser negociado na bolsa, aí mudou para 1,25% ao ano sobre o valor de mercado da somatória das cotas do fundo. Então tá bem aqui qual que é a taxa do KNRI. Você acessa aqui e você vê. Então ele vai pegar todas as cotas do fundo imobiliário, vai somar todas, multiplicar pelo valor das cotas, vai chegar no valor de mercado. Aí desse valor total eles vão pegar 1,25% e tirar como taxa para eles. Então todas as regras estão aqui. Cadê? Aí. Então, regulamento é isso. Define as regras do fundo imobiliário. Administrador. E aí, pessoal? Estão acompanhando aí? Estão gostando? Vão deixando as dúvidas aí. Giovanni e o Arthur estão aí, ó. Botando para quebrar no chat. Isso aí, galera. Administrador, então. Vamos ver quem que é ele. Ele é um funcionário, como a gente já comentou, um funcionário dos cotistas. O administrador, muitas vezes, ele não precisa de um gestor. A gente vai falar isso aqui mais pra frente quando for comentar sobre o gestor. Muitas vezes o fundo não possui gestor, porque o gestor é contratado pelo administrador. Só que geralmente o gestor só existe em fundos multimóveis. Em fundos de gestão passiva ou fundos monoimóveis, eles costumam possuir somente administrador. Porque monoimóvel, por exemplo, muitas vezes no regulamento, ele só vai investir em um único imóvel ou em uma única área, como o FIB, por exemplo. Para quem não sabe esse código aqui. O FIB é um fundo que ele é monoimóvel, mas é multi-inquilino. Porque ele é dono de um parque que ficam várias indústrias lá dentro. Vários galpões logísticos e várias indústrias, assim, maquinários mesmo. As indústrias, tem vários inquilinos lá dentro, tem vários inquilinos muito grandes. Esse parque chama Perini Business Park, se não me engano. Fica lá em Santa Catarina. E lá tem fábrica da Ambev, da WEG, de várias empresas gigantescas. E é um espaço que é de altíssima qualidade, mas ele possui somente um imóvel. Ele não vai ficar procurando novos imóveis para investir, igual faz o HGLG, por exemplo, que está sempre procurando novos imóveis para poder ir lá comprar novos galpões logísticos, como acabou de fazer essa emissão de cotas agora em agosto, se não me engano. Ele foi lá e comprou uns 2 imóveis e vai investir em desenvolvimento de mais uns 3, se não me engano. E o que eu ia falar mesmo? Estou me perdendo aqui. O FIB, ele não vai fazer isso. Ele vai investir somente naquele espaço. Ele não vai buscar novos imóveis em novas regiões. Então ele possui uma gestão mais passiva. Então ele não possui gestor. Ele não fica prospectando novos imóveis. Ele só fica ali na dele, cuidando dos inquilinos que já existem. Às vezes um galpão ou outro lá dentro fica vago. Ele vai lá e busca novos inquilinos. É isso que ele faz. É bem mais tranquila a vida do FIB, do administrador. Então ele só possui se não me engano é Coinvalores, o nome da administradora do FIB. E ele possui também uma administração do próprio parque industrial também, que cuida de tudo. Que a administração, essa Coinvalores o relatório dela é muito fraco. Mas pelo menos a gente sabe que a gestão do parque industrial é muito boa. Então, sem fugir muito do assunto aqui, vamos botar aqui. Qual é a função do administrador? Deve fiscalizar tudo que acontece com fundo imobiliário e contrata um gestor quando necessário. Então, gestor. Quem que é o gestor? Ele é mais comum em fundos imobiliários multi-imóveis. Ele irá fazer os relatórios e contabilidade do fundo. Então, quando você vê os relatórios dos fundos imobiliários, geralmente é o gestor quem faz, no caso da existência de um, né? E ele é contratado pela administração. Ele vai gerenciar os ativos. Então ele vai cuidar dos imóveis que já existem, né? Caso possa renegociar contratos,
procurar novos inquilinos e também prospectar novos imóveis para crescer o fundo imobiliário. Então o gestor que vai fazer isso. Ele que vai enviar os fatos relevantes do fundo, quando ele compra um imóvel novo, quando ele vende um imóvel, quando tem um inquilino que tá inadimplente, ela vai e envia os fatos relevantes. Eu vi hoje, inclusive, no Instagram do Fique Tranquilo. Foi bem legal o vídeo lá. Chama Fique Tranquilo. Depois vocês sigam lá, que é bem legal. Eles falam muito sobre fundo imobiliário e os caras entendem muito. Eles estavam com o André Bate, né, que é um cara também que entende muito. Eles estavam fazendo uma live. Aí eles postaram um pedaço da live lá, um vídeo. E o André Bate falou o seguinte. Ele falou que tinha um gestor da gringa lá, do exterior, né? Um gestor de outro país. Ele não falou qual país que era. E ele ficou, assim, abismado com o fato de um fundo imobiliário aqui do Brasil publicar um fato relevante falando que ia comprar um novo imóvel. E ele ficou abismado com isso, achou um absurdo. E o fato de ele achar um absurdo esse envio desse fato relevante por causa da compra de um imóvel é porque lá nos Estados Unidos, os REITs, por exemplo, que são meio que os primos dos fundos imobiliários, mas são bem diferentes, que eles não são fundos de investimento, como a gente definiu no começo, eles são empresas mesmo. Tem fundos como o Prologis, por exemplo, que investe em galpões logísticos. Ele possui mais de 5 mil imóveis no mundo inteiro. Então imagina se ele ficasse mandando fato relevante sempre que comprasse um imóvel novo. Ou mandar um fato relevante sempre que tivesse um inquilino inadimplente. Ele tem milhares de inquilinos, com certeza tem um monte de inadimplente lá no meio. Aí o cara ficou abismado porque aqui no Brasil os nossos fundos imobiliários são tão pequenos, até os mais diversificados têm ali 15, 16 imóveis. Isso não é nada perto dos REITs americanos. É um vídeo bem legal que eu vi que publicaram hoje lá. Depois vocês vão lá no Instagram deles e confiram lá. Bem legal. Que a gente vê tanto que o nosso mercado tem para crescer ainda. Ele cresceu muito, como a gente viu no começo da live. Os investidores explodindo, né, nos últimos 2 anos. Mas ainda assim é uma formiga perto do mercado americano. Então, tipos de fundo imobiliário. Eu não vou aprofundar muito aqui, eu vou só falar quais são, e por alto assim, porque não é muito o intuito da live. Então a gente tem aqui os fundos de tijolo. O que podem ser os fundos de tijolo? Deixa eu colocar assim. Podem ser os fundos logísticos. Os fundos de tijolo são os fundos que investem em imóveis físicos, reais. Então os logísticos que investem em galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings. Esses são os fundos de tijolo. Vou deixar assim. Outro tipo que a gente tem, os fundos TVM. Só para a gente listar aqui os tipos de fundos imobiliários diferentes. Os TVM significa títulos e valores mobiliários. A gente pode classificar em 2 grandes grupos, que são os fundos de papel, que são os fundos que investem em CRIs, LCIs, recebíveis mobiliários, como IRDM, CANIP, KNCR, são fundos de papel. E os fundos de fundos também são TVM. São os fundos que investem em outros fundos imobiliários, majoritariamente, né? Se eu não me engano, devia ter pesquisado isso que eu esqueci agora o valor exato. Para um fundo imobiliário se encaixar, se enquadrar em algum desses requisitos aqui, ele tem que ter, se não me engano, 80% do seu portfólio em papel, por exemplo, para ele se encaixar como um fundo de papel. Ele pode ter 20% em lajes corporativas, mas ele vai ser considerado papel ainda. Eu não lembro o valor exato, mas existe uma definição dessa aí. Então o fundo de papel não necessariamente tem só papel. Ele pode ter cotas de outros fundos. Tem muito fundo imobiliário de tijolo que também tem cotas de outros fundos, como um fundo de fundos, mas é um percentual bem pequeno. E os TVM, o grande diferencial do tijolo é que os fundos de tijolo, eles negociam imóveis mesmo, né? Imóveis reais, imóveis físicos. Os fundos TVM, eles negociam dinheiro, negociam dívidas, fundos imobiliários. Então, ele tem ali um patrimônio que é mais
não está investido diretamente em imóveis, então ele consegue ter uma liquidez maior ali no seu patrimônio. Então o fundo de fundos está constantemente comprando e vendendo cotas de fundos imobiliários. O fundo de papel, toda hora está comprando e vendendo CRIs, o tempo inteiro. Já os fundos de tijolo, não. Eles ali investem no imóvel e eles não têm essa mesma liquidez. Então eles têm uma mudança de portfólio muito menor. Esse é o motivo principal de eu preferir fundos de tijolo do que fundos TVM. É muito difícil você conseguir analisar um fundo TVM, porque toda hora ele está mudando. Você não consegue, por exemplo, avaliar CRI por CRI de um fundo de papel, para você avaliar o risco real daquele fundo imobiliário. Porque tem CRIs que são mais arriscados que outros, e o fundo pode muitas vezes não receber. É muito difícil, então, você avaliar o risco de um fundo de papel, porque tem centenas de CRIs ali dentro, você não consegue analisar um por um, e mesmo que você faça isso, mês que vem já mudou tudo. Aí fica difícil. Agora, fundo de tijolo não. Ele vai investindo de pouquinho em pouquinho ali. Às vezes vende um imóvel, investe em outro, muitas vezes sem fazer uma emissão de cotas. O HGRE, por exemplo, ele acabou de vender um imóvel, se não me engano é edifício Verbo Divino, o nome lá em São Paulo, e acabou de anunciar uma nova emissão de cotas. Ele distribuiu como proventos parte desse valor. Ele até anunciou um fato relevante falando o que ia fazer com o valor desse imóvel que ele vendeu. Eu não lembro agora exatamente o que eles vão fazer. Mas eu sei que boa parte do dinheiro está no fundo ainda, eles devem juntar com o valor da nova emissão de cotas. E vou olhar o prospecto depois, eles devem estar lá com o guidance já de vários imóveis para investir. Então agora, continuando, desenvolvimento. Desenvolvimento são os fundos que eles meio que compram um terreno, eles compram um terreno ali e vão construir um imóvel ali dentro. Diferente do tijolo, os logísticos eles vão lá e compram salas comerciais, compram andares de vários prédios, ou então compram o prédio inteiro. Lajes corporativas também. Quer dizer, falei o contrário. Esses são lajes corporativas. Os logísticos, eles vão investir em galpões logísticos. Então ele vai lá e compra um galpão que já existe. E um detalhe também importante, que eu posso falar em outras lives depois, que eles costumam fazer algo chamado Build to Suit e Sales to Lease Back. Tinha esquecido de colocar isso no rascunho para a live aqui. Mas eu vou falar rapidinho aqui. O Build to Suits é quando chega uma empresa, tipo a Ambev, por exemplo, que quer construir um novo galpão logístico. Mas ela quer um galpão específico para as suas necessidades. Então ela contrata o fundo imobiliário e fala, eu quero um galpão nesse local, desse jeito aqui. Um fundo imobiliário não, é uma incorporadora. E pode ser um fundo imobiliário também, pode ser de desenvolvimento. E constrói certinho para ela, aquilo lá, para ela alugar. Então a empresa não quer construir do seu próprio dinheiro aquele galpão logístico. Ela prefere mandar alguém construir para ela do jeito que ela quer e ela alugar desse cara que construir. O sales to leaseback é quase a mesma coisa. Só que a própria empresa vai construir o galpão logístico, aí quando ele ficar pronto, ela vende para o fundo imobiliário e começa a pagar aluguel para o fundo imobiliário. Por que a empresa faz isso? Porque para ela é muito mais jogo. Um galpão logístico custa milhões de reais. Para ela é muito melhor ter esse dinheiro na mão para poder investir no seu negócio, fazer investimentos onde pode ter um retorno muito maior e ficar só pagando aluguel. Então ela paga ali 100 milhões num galpão logístico, constrói um galpão logístico, gasta 100 milhões, vende ali por 100 milhões para o fundo imobiliário, ela recebe esse dinheiro de volta e depois vai só pagando aluguel. Então ela fica com aqueles 100 milhões para poder investir nos seus negócios. Por isso que é jogo muitas vezes para essas empresas. Mas depois outra live a gente entra mais a fundo nisso aí. Desenvolvimento eles vão construir imóveis. Então o ponto que eu queria falar é que aqui eles compram imóveis prontos. Ou então participação em imóveis. Os shoppings, por exemplo, é muito comum um fundo imobiliário ter metade de um shopping, 30% de um shopping. Nem sempre é dono do shopping inteiro. Mas o shopping já estava pronto. Agora o desenvolvimento não, ele constrói do zero. Pega o terreno ali vazio e constrói. O HGLG, por exemplo, é um fundo imobiliário logístico, mas ele está com uns 2 ou 3 imóveis de desenvolvimento agora. Primeira vez vão fazer isso. Eles vão construir uns imóveis do zero. E esses aqui costumam ser mais arriscados, né? Porque é comum terem despesas
que ninguém espera, que aparecem de uma hora para outra ali no desenvolvimento, porque é obra, né? Mexer com obra é complicado. E por último, os híbridos. Que os híbridos podem ser, eles são as junções, né? A mistura de um ou de dois, né? Ou mais tipos de FIIs. Então os híbridos eles são as misturas. Como o KNRI que a gente falou anteriormente. Ele é metade logístico e metade lajes corporativas, então ele é um híbrido. Tem o MXRF também, que ele tem CRIs e imóveis também. E também é um híbrido. Tem vários imóveis híbridos por aí. O ALSR também, que é metade lajes corporativas e metade logístico. Então, quando ele não se encaixa em nenhuma dessas características aqui, e ele acaba tendo dois ou mais tipos desse aí dentro dele, ele acaba sendo um imóvel híbrido. Aí não tem muito o que falar, pode ser vários tipos aí, né? Então, motivos aqui. Cara, já foi 50 minutos de live. Lembra que na live passada eu tinha comentado que ia tentar fazer as lives com 1 hora de duração? Então já vi que essa aqui me perdi. Vai dar mais de 1 hora, mas a gente também não vai ter muito o que falar agora não. Na verdade tem sim. Mas relaxa aí, senta a bunda que o conteúdo é bacana. Motivos, onde eu deixei isso aqui. Aqui. Primeiro eu vou falar assim, por que eu comecei a investir em fundos imobiliários, né? Por que, assim, pessoalmente, quais os motivos que eu vi para que eu fosse investir em fundos imobiliários? O principal motivo era o risco menor, né, do que ações, por conta da volatilidade mais baixa, e fundos imobiliários eles investem em imóveis reais, então o risco de você perder todo o seu capital investido é muito menor do que ações. Se você compra uma ação, você compra um pedaço de uma empresa, mas a empresa pode quebrar. Aí você perdeu o seu dinheiro investido. Muitas vezes pode sobrar nada para você como acionista. Não sobra nenhum real se uma empresa quebrar. Agora, fundo imobiliário é um imóvel, então ele pode ficar vago, mas o imóvel continua ali. Então o imóvel pode achar um novo inquilino. Não é impossível um fundo imobiliário quebrar também, mas é extremamente difícil, é muito improvável. É muito mais seguro por conta disso. O segundo era que é por conta da renda passiva mesmo. É receber ali os aluguéis mensais. Isso aí ajuda a gente a aportar cada vez mais. No começo, começa a receber centavos ali. Você tem algumas cotas, recebe ali 30 centavos, R$ 1. Você não compra nada com isso, mas com o tempo vai aumentando. Vai aumentando cada vez mais. Cada mês vai comprando mais cotas e começa a ficar um bolo. Então você pensa daqui muitos anos, se você estiver investindo em fundos imobiliários, pensa daqui muitos anos, quando você tiver um capital investido em fundos imobiliários bem grande, vai começar a receber muito dinheiro todo mês. E você pode fazer isso, usar isso para impulsionar seus aportes. Você pode receber R$ 2.000 mensais de fundos imobiliários e aportar 1.000. Aí você tira do seu bolso 1.000, mas está aportando 3.000 na verdade, porque está juntando com os proventos dos fundos imobiliários. Então no longo prazo isso é muito legal. No começo parece ser difícil, parece que não vai chegar a lugar nenhum, mas com calma você vai ver que vai chegar sim. E foi mais por conta disso. Eu vi que eram mais simples também de analisar do que ações, do que empresas. Empresas costumam ser mais arriscadas, tem que analisar a concorrência, tem endividamento alto muitas vezes, tem que olhar o futuro do setor que está inserido naquela empresa, tem um monte de coisa a mais. Analisar o balanço de uma empresa é muito mais complexo do que analisar um fundo imobiliário. Se você olha ali os informes anuais que mostram também os balanços dos fundos, você vê que é muito mais simples de analisar. Então foi mais por conta disso. Então vou botar aqui os pontos que eu acho que são bons motivos para investir em fundos imobiliários. Muito mais simples que investir em ações. Tem muita gente que não gosta, e não tem certo e errado. Isso é um ponto importante. Você não é obrigado a investir em fundo imobiliário. É uma boa opção? Eu considero que sim, mas tem muita gente que não gosta, por uma série de coisas. Você acaba sendo dependente do gestor, da administração, por exemplo. Por mais que a administração seja funcionária do fundo, você como um pequeno investidor, muitas vezes não consegue ter uma influência grande ali dentro. E a administração pode fazer algumas burradas de vez em quando, acontece. E isso impacta muito forte o seu investimento.
Então você acaba dependendo um pouco mais de um terceiro. Em ações também depende, claro, você está investindo numa empresa, mas a empresa tem a gerência dela, tem os funcionários. Só que você não é tão dependente assim de um pequeno grupo de pessoas. É uma forma de diversificação. Então você pode investir em imóveis, que você literalmente investe em imóveis de verdade. É um bom veículo. Então, tendo fundos imobiliários e ações, você diversifica bem já. Para começar a investir em renda variável. Por conta da volatilidade menor, né? Deixa eu abaixar aqui que eu acho que minha cabeça vai tampar aí. Por conta da menor volatilidade e renda mensal. Muitos... Como é que eu posso dizer isso? Esse aqui seria um ponto que muita gente acha negativo nos fundos imobiliários, mas eu não vejo como um ponto negativo. Muitos querem começar a investir somente em ações por conta da maior perspectiva de crescimento. Porque empresas têm perspectiva de crescimento muito maior do que fundos imobiliários, né? Empresas, é normal a gente ver, normal não, mas existem alguns casos aí no Brasil e Estados Unidos de empresas que explodem em poucos anos. E fundo imobiliário isso não existe. Você não vê nenhum fundo imobiliário que entregou 10.000% em 8, 10 anos. Isso não existe. Fundo imobiliário, geralmente, ele só vai, no caso de fundos de tijolo, né? Ele só vai ali se reajustar pela inflação, como a gente viu. Então, anualmente vai tendo inflação e meio que vai se ajustando. Porque os aluguéis são, a maioria dos casos, os aluguéis são ajustados pelo IGPM, que é o índice de inflação. Mas a gente olha assim os relatórios dos fundos, muitas vezes tem alguns que, dependendo do tipo de contrato, pode ser um contrato atípico, ele pode ser reajustado pelo IPCA. Só que são ajustados pela inflação. Então, no longo prazo, a cota do fundo também vai se ajustando pela inflação. Então, é meio que é isso que a gente vê como crescimento, ajuste a inflação. Pode ter uma coisa a mais no caso de um imóvel estar numa localização que se valorize, ele pode estar num bom local, que quando foi feito, quando o fundo entrou, não era tão bom assim, mas o local foi se expandindo, começou a ter várias grandes empresas ali, então o local, o terreno valorizou. Aí isso também reflete na cota do fundo imobiliário, porque agora aquele imóvel que ele possui vale um pouco mais. Só que isso aí é um a mais, né? A gente não pode ficar muito considerando isso. É basicamente o ajuste da inflação. Então muita gente não gosta de investir por conta disso. Só que a gente não pode só buscar rendimento. Não pode só investir em ações, porque ações têm uma perspectiva de crescimento, então eu quero que meu dinheiro renda o máximo possível. Porque você acaba correndo muito risco. E em momentos, por exemplo, de alta volatilidade no mercado, como foi o começo do ano agora, que a bolsa caiu 40%, se você olhar os fundos imobiliários nessa época, eles caíram muito menos, eles também caíram. Eles também caíram bastante até, alguns fundos caíram muito, principalmente de shoppings, porque eles fecharam. Mas eles caíram bem menos do que ações, a volatilidade é muito menor. A gente viu no começo lá a comparação do gráfico do Ibovespa com o IFIX. E é uma forma de diversificação também. Se você prefere ações do que fundos imobiliários, você pode ter uma parcela maior em ações que fundos imobiliários, mas e também pode não ter fundo imobiliário, como eu falei anteriormente. Problema nenhum. Mas agora, você não ter fundo imobiliário somente porque ações têm uma perspectiva de crescimento e você quer ganhar mais, aí eu acho um erro. Cara, minha garganta já tá ardendo. Fala aí, Arthur, nas suas lives você também fica com a garganta doendo de vez em quando? Passar uma hora falando sem parar é complicado. Então vamos aqui para fundos imobiliários versus imóveis. Vamos botar aqui assim o seguinte. Primeiro ponto que eu vou avaliar aqui, custo. Eu já vou listar aqui os pontos que eu quero falar. E a gente vai só escrevendo.
Liquidez. As diferenças entre investir em fundos imobiliários e imóveis diretamente. Imóveis é você ir lá na corretora da sua cidade e comprar uma sala comercial, comprar uma casa, comprar, sei lá, qualquer coisa que você pensar aí, um terreno, investir em imóveis mesmo diretamente, ao invés de investir em fundos imobiliários. Cada um tem os seus prós e seus contras. Tributação. Custo de manutenção. Eu vou falar a diferença entre esse custo aqui e esse. Gestão. Qualidade dos imóveis. Então, primeiro custo. Nos fundos imobiliários, você no máximo vai pagar a taxa de corretagem, só que muitas empresas já zeraram, empresas não, corretores já zeraram essa taxa, você não paga mais. Então o custo é zero, literalmente. Você entra no seu home broker e compra. Tem a taxa de os emolumentos da B3, mas aí é bem pouquinho, são alguns centavos só. Então você tem a taxa de corretagem, e que em muitos casos é zero. Agora deixa eu descer um aqui. Caramba, eu fiz besteira aqui. Agora sim. Tô apanhando pra isso aqui. Aí. Imóveis. Não sei se é a melhor forma de mostrar isso, mas vai assim mesmo. Imóveis você vai ter o custo de um corretor. Porque o corretor vai ter que ir lá. Se você quer comprar um imóvel, vender um imóvel, por exemplo, você tem que ir contratar um corretor. Ou você pode fazer por conta própria, mas é muito mais complicado, vai tomar muito seu tempo. Você vai ter as taxas da corretora, caso você tenha uma. Então a corretora ela vai cobrar ali um percentual do seu aluguel todo mês para poder cuidar do seu imóvel. Tem esses custos que fundos imobiliários não têm. Então os custos são bem mais baixos. Liquidez. Os fundos imobiliários. Você compra e vende na hora. Então, eu falei que tem alguns fundos imobiliários que têm baixa liquidez, né? Só que na média, se pegar os maiores, assim, os mais importantes, a gente consegue comprar e vender cotas deles sem nenhuma burocracia, facilmente. Você abre o seu home broker e compra uma cota de um fundo imobiliário. É muito fácil. E tem alta liquidez. Agora, imóveis, não. Imóveis não possuem liquidez. Para você comprar ou vender um imóvel, leva muito tempo. Para vender, então, nem se fala. Pensa o seguinte, você quer comprar um imóvel. Aí você tem que ir lá, olhar o imóvel, conversar, negociar com o dono do imóvel, com a corretora. Fica todo esse trabalho. E para vender, então, muitas vezes ficam meses, até anos para uma casa, um apartamento vender. Não tem liquidez. Agora, fundo imobiliário sempre tem alguém querendo comprar, alguém vender. Então você consegue comprar e vender cotas com muita facilidade. Pega o seu celular e pronto. Imóveis não tem isso. Diversificação. Fiz com... Vou botar assim, com R$100 você compra participação em 15 imóveis. Alguns fundos imobiliários oferecem. Agora imóveis não. Imóveis, muito dinheiro para comprar um imóvel. Então, fundo imobiliário, você vai lá, com R$100 você consegue comprar a cota de um fundo imobiliário sem participação em 15 imóveis. Então, com R$100 você já tem 15 imóveis debaixo do braço. Imóveis, o imóvel diretamente, você vai ter que gastar, sei lá, 500 mil para comprar um apartamento e vai ter um apartamento. Então você não tem diversificação nenhuma. Vai ter somente ali um inquilino, que pode ser que ele saia do seu imóvel e você fique sem receber aluguel. Fundo imobiliário tem 15 imóveis, sai um inquilino, ainda tem 14 imóveis ali funcionando. E isso falando de um fundo imobiliário. Se você tiver vários fundos imobiliários, você pode ter 100 imóveis debaixo do braço, com muito menos dinheiro do que o investimento em imóveis diretamente. Então a diversificação aí nem se compara. A tributação. Para FII, você vai ter
Nossa, agora me pegou. Alguém responde no chat se souber 15 ou 20% o ganho de capital de fundo imobiliário. Eu acho que é 15%. Agora acabei de esquecer isso. É 15 ou 20% que tem que pagar do ganho de capital, essa tributação de fundos imobiliários. Aí o Caio mandou aqui. Valeu, Caio. 15%. Então, essa tributação é somente essa. Por quê? Você não tem tributação em cima dos dividendos, dos proventos. Ele vem líquido para você. Não há tributação de dividendos. Pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe até quando, mas por enquanto é assim. Agora, imóveis não. Isso aí só paga os 15% de ganho de capital. Ou seja, você vendeu a cota, você pega 15% do lucro e paga isso como imposto. E é somente isso. Agora, imóveis você tem. Se eu não me engano, também é 15. Isso varia. Até 27,5% sobre o aluguel. Então, todo aluguel que você receber, você tem que pagar isso de imposto. Também tem o mesmo. Aí eu acho que é 15 a 25%. Sobre a venda. Então, se você vender um imóvel, tem que pagar também a tributação mais alta que fundo imobiliário. Então, a tributação aí também de fundo imobiliário é muito superior à de imóveis. E também tem outros custos também. Tem. Como é que é o nome daquele imposto mesmo? Tem um imposto que você tem que pagar também quando você negocia imóveis, quando você compra um imóvel. Agora eu esqueci o nome dele. Falha minha não ter olhado isso aqui antes. Achava que ia saber de cabeça. Mas tem outros aí também. O Arthur mandou aqui. Puxei no planejar aqui, 15% em ações, FII, o ganho de capital é 20%. Então é 20%. Eu também acho que é 20%, sabia? Tá, de qualquer forma. Isso, ITBI, o Betinho mandou aqui. Valeu, é isso aí. Tem que pagar também esse imposto e outros impostos também. E às vezes tem que pagar também, tem que pagar para corretor, para você vender o imóvel. O corretor tem lá a parcela dele. Tem um monte de custo aí. Sem contar a dificuldade também que a gente falou que a liquidez de imóveis é muito mais difícil. E o custo de manutenção? Nos fundos imobiliários, o custo é diluído. No caso de multimóveis. E muitas vezes também o tipo de aluguel, o custo fica para o... No Brasil acho que não é muito comum não, mas o custo fica para o inquilino, né? E imóvel você vai ter que negociar com o inquilino, né? Às vezes o inquilino entra lá e já tem uma torneira estragada, você tem que pagar. Às vezes é o inquilino que faz besteira e tem que negociar com ele, tem toda aquela chatice. Que às vezes o inquilino não quer pagar, mas você acha que é parte dele, aí fica aquela chatice toda lá. Gestão. Para FIIs é profissional, porque tem a administração que é especializada nisso. Então é um grupo ali de pessoas que somente fazem isso, investem em imóveis especializados nisso. Imóvel, ou é você, ou uma corretora, que vai te cobrar taxas até mais altas do que fundos imobiliários. Como a gente viu ali, os fundos imobiliários cobram taxas, alguns cobram taxas altas, mas alguns cobram taxas baixas. Porque o fundo imobiliário tem um ganho de escala maior do que o imóvel, né, do que a corretora. Então ele consegue cobrar taxas um pouco mais baixas do que as corretoras. Ou então você mesmo faz a gestão, mas aí não é uma gestão profissional. E a qualidade dos imóveis? FIIs vai ser alta, porque você consegue comprar parte de um galpão logístico custa 200 milhões de reais, ou então você consegue comprar um prédio na Faria Lima, que você jamais conseguiria comprar se fosse, a não ser que seja bilionário, senão você nunca conseguiria comprar sendo pessoa física, e o fundo imobiliário você consegue ter participação nesse imóvel. Então são imóveis de alta qualidade. Agora o imóvel, vou colocar aqui baixa barra média. Que como pessoa física você consegue às vezes comprar, dependendo do dinheiro que você tem, consegue comprar casas de qualidade, escritórios de qualidade, mas geralmente é baixo. É escritóriozinho, muitas vezes escritóriozinho pequeno, que fica no meio da rua, ou em pequenas salas comerciais, alguns prédios comerciais. Geralmente é a qualidade baixa. Então essa é a maior diferenciação aí. E fundos imobiliários versus ações. A gente pode olhar
o principal índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, versus o Ibovespa. Eu separei aqui pra gente. Tá bem aqui. Deixa eu ver se tá dando pra vocês enxergarem. Dá pra dar um zoom aqui. Tá. Deixa eu abaixar minha cabeça aqui só um pouquinho. Aí, agora sim. Se a gente comparar o IFIX com o Ibovespa, o IFIX, como eu falei, é o principal índice de fundos imobiliários. O Ibovespa é o principal índice de ações. Se a gente puxa 2 anos, o IFIX está batendo o Ibovespa. E aqui, o Ibovespa rendeu em 2 anos 9,21% e o IFIX rendeu 23,5%. Se a gente puxa um histórico maior, aí já muda. O Ibovespa bate o IFIX, mas é por pouco. 94% contra 110%. Em 10 anos já distorce porque ele não começa no mesmo ponto. Mas em 2 anos a gente vê que o IFIX bateu o Ibovespa. Então, igual eu falei anteriormente, muita gente quer comprar somente ações porque acha que as ações vão sempre bater os fundos imobiliários, mas não é verdade. É verdade que a perspectiva de crescimento de fundos de ações é muito maior que fundos imobiliários. Isso é verdade mesmo. Porque a relação risco e retorno. Ações têm um retorno, um risco muito maior. Então, o retorno esperado é muito maior também do que fundos imobiliários. Só que nem sempre é verdade, porque também você pode perder muito mais. É muito mais provável você perder seu capital, todo o seu dinheiro investido comprando uma ação do que um fundo imobiliário. E mesmo assim, a gente vê que em diversos momentos, os fundos imobiliários batem as empresas, as ações. Então, nem sempre é verdade essa afirmação de que ações vão performar melhor do que fundos imobiliários. Muito porque também, questão de diversificação também, o futuro é incerto. A gente nunca sabe qual vai performar melhor nos próximos 5, 10 anos. Você acha que há 2 anos atrás alguém saberia dizer, ou 5 anos atrás saberia dizer qual que seria hoje, qual estaria melhor, fundos imobiliários ou ações? Não tem muito como saber. Então, eu acho importante ter os dois muito por conta disso. Porque o futuro é sempre incerto, então a gente não sabe o que vai performar melhor no futuro. Outro ponto aqui, tem a tributação também, né? A tributação é mais branda para ações. Porque, como a gente falou, os FIIs possuem 20% do ganho de capital e não há isenção. Ou seja, você vendeu ali R$ 1.000 em fundo imobiliário, vai ter que pagar tributo. A não ser que seu ganho de capital, a não ser que os 20% do ganho de capital seja inferior a R$ 10. Mas vai ter que somar, vai ter que guardar esse valor. Aí no futuro, quando você vender outro fundo imobiliário e também tiver um lucro nele, aí você tem que somar os dois valores. E não tem prazo isso aí. Você pode somar com o fundo imobiliário que você vendeu há 5 anos atrás. Você tem que somar, deu R$ 10, aí você paga tudo de uma vez. Mas não há isenção. Já ações, você paga 15% do ganho de capital, a não ser que seja day trade, que é 20%. E há isenção até 20 mil por mês. Então, a ações, tributação é mais branda, porque você paga menos e se você vender menos de 20 mil por mês, você não paga nada de ganho de capital. E tem a diferença de liquidez também, né? Como a gente falou, fundos imobiliários, a liquidez está melhorando muito. Alguns anos atrás, todos os fundos tinham liquidez baixa. Hoje, os maiores fundos já têm uma liquidez muito legal. Você consegue comprar e vender cotas sem dificuldade. Mas, ainda assim, muitos fundos imobiliários têm liquidez muito baixa. E a variedade também é pequena. Vou botar isso aqui também, a variedade. Tem muito menos fundos imobiliários no mercado do que ações. Então, nesse caso aqui, as ações ganham, porque a liquidez das ações é maior. Também existem empresas com liquidez baixa, mas tem muito mais ações líquidas do que fundos imobiliários líquidos. E a variedade também é muito maior.
Então a gente vê que tem prós e contras aqui. Por isso que eu acho importante ter os dois. Se você fica na dúvida aí, por que não ter os dois? Então agora, pessoal, vamos abrir para dúvidas. O básico era mais ou menos isso. A parte principal mesmo era essa aqui, né? O que é o FII, para quem não sabe exatamente o que é, estruturação, os tipos de fundo imobiliário, os motivos. Aí essa parte aqui também é legal, mas é mais uma curiosidade para vocês aí. Então, vamos abrir para dúvidas. Deixa eu puxar o chat aqui. Então vão deixando aí as dúvidas que vocês tiveram. Quiserem saber alguma coisa sobre fundo imobiliário, agora é a hora. Vou até comentar aqui sobre o que o Arthur falou. Pela ótica de avaliar um fundo imobiliário sobre o dividend yield. Cara, isso é muito importante. Eu até gravei uns áudios no Instagram recentemente. Muita gente acha que o dividend yield elevado quer dizer que o fundo é bom. Quer dizer que o fundo está fazendo um trabalho excepcional e por isso que ele está conseguindo distribuir muitos dividendos. Mas não é verdade. A forma do dividend yield é o seguinte. São os dividendos dos últimos 12 meses divididos pelo valor da cota. Então, assim, os dividendos vão entrar aqui. Eles não vão variar muito, eles vão ser um valor mais fixo, né? É o tanto que o fundo imobiliário recebe de aluguel. O que vai aumentar o dividend yield, o que realmente interfere, é isso aqui, o valor da cota. Ele vai entrar, ele é inversamente proporcional ao dividend yield. Então, quanto mais alto o valor da cota, menor o dividend yield. Quanto mais baixo, maior o dividend yield. E o valor da cota vai estar atrelado ao risco daquele fundo imobiliário. Então, quando o fundo imobiliário é de alta qualidade, as pessoas aceitam pagar mais por ele. Então, o valor da cota cresce mais do que em relação aos dividendos. Com isso, o dividend yield cai. Agora, quando o fundo imobiliário é de alto risco, quando ele está fazendo, ou quando a gestora não está indo muito bem, então o pessoal não está gostando muito do fundo imobiliário, tem muita gente saindo, isso faz a cota cair. E no que a cota cai, o dividend yield sobe. Então o dividend yield, muito cuidado com isso, porque ele é mais um fator de risco do que de qualidade. Geralmente é o oposto. Geralmente um bom fundo imobiliário tem um dividend yield, não vou dizer baixo, mas não é nada surreal, extraordinário. Vai ficar ali hoje, vai gerar ali entre uns 5, 6 a até uns 8% mais ou menos. Mais do que isso já tem que começar a variar. A não ser que seja fundo imobiliário de papel, como eu falei, eles pagam mais porque eles já incorporam a inflação ali dentro. Ó, o Giovanni, desinstalei o app da corretora para não olhar toda hora. Isso é uma excelente opção. Quem não consegue se segurar, desinstala mesmo. Não precisa ficar olhando cotação toda hora. Valeu, Williams. Obrigado aí. Live de qualidade. FIB fica na terra do Arthur, Santa Catarina. Santa Catarina é bom. Giovanni mandou uma pergunta aqui. JP, os riscos dos fundos imobiliários de desenvolvimento são muito maiores do que os de papéis em CRIs e LCIs? É muito difícil afirmar isso de uma forma tão genérica, porque existem fundos de desenvolvimento mais arriscados e outros menos arriscados. Tem fundos que, em geral, o fundo de desenvolvimento é mais arriscado do que de tijolo, porque construir um imóvel é muito mais arriscado do que você comprar um novo. Mas, em compensação, a perspectiva de ganho é maior. Se o fundo conseguir fazer uma boa gestão ali e conseguir controlar, mitigar riscos e conseguir controlar custos, ele consegue ter um ganho muito grande naquele fundo de desenvolvimento. Só que para desenvolvimento eu prefiro mais incorporadoras, você investir em ações como Trisul, MRV, do que fundos de desenvolvimento. Mas não que sejam ruins, só não é tão ideal.
E os de papéis, CRIs e LCIs, você tem que olhar meio que a gestão geralmente costuma falar isso, porque você não consegue avaliar CRI por CRI. É muito difícil. Você consegue olhar por alto alguns ali, mas não consegue pegar todos. Às vezes a gestão fala nos seus relatórios gerenciais se eles estão buscando CRIs mais arriscados ou mais conservadores. Então você pode ficar de olho nisso. Mas é bem difícil saber o risco real. Mas, no geral, tanto de papel quanto de desenvolvimento, eles são mais arriscados do que de tijolo. A não ser que seja um fundo de tijolo monoimóvel, por exemplo. Aí é muito arriscado. Igual aconteceu com... Como é que é o nome daquele fundo que caiu 30% um dia desse? Porque ele só tem um imóvel e vai ficar vago. Era a Caixa, né, que alugava esse imóvel e ela acabou de mandar lá um documento falando que vai sair do imóvel. Então, o único imóvel do fundo vai ficar vago. Acabou todo o rendimento do fundo. Então, isso é um risco muito grande. Agora, se for fundo de tijolo multi-imóveis, aí, em geral, eles são bem menos arriscados do que de desenvolvimento de papel. Então, vou botar aqui, depende. Tem que avaliar um por um. É difícil generalizar. Giovanni, primeira meta em FIA é chegar a R$10 por mês. É isso aí, daqui a pouco R$10 vai receber... Não deve ser nada perto do que vai receber no futuro. Começa assim. Giovanni, aí, ó, fazer reserva de emergência, isso é importante. Tomar cuidado, que se você precisar de dinheiro, vai ter que vender seus investimentos e começar a estacar zero depois. Isso se não vender com prejuízo, né? Dependendo de como tiver o mercado. Betinho mandou uma pergunta aqui. Tem algum fundo imobiliário de varejo que se assemelha ao Triple N ou o RBVA11 parece estar migrando para esse caminho, fugindo das agências? Eles são... Esses aqui são REITs, né, para quem não sabe. São negociados nos Estados Unidos, né? Não consegue comprar aqui no Brasil. E eles investem no chamado Triple Net. Por isso que tem esse nome aqui também, Triple N. Que eles pegam um imóvel, geralmente são nos Estados Unidos é muito comum, né? Umas casinhas assim pequenininhas que eles alugam para um único inquilino. Só que eles têm assim centenas e milhares dessas espalhadas nos Estados Unidos inteiro. Esses dois REITs são bem grandes. E todos os custos daquele imóvel fica pro inquilino. Ele paga um aluguel ali para aquele espaçozinho, que não é uma sala, como eu falei, é um prédiozinho que fica só esse inquilino lá. Aqui no Brasil, eu não conheço fundo imobiliário exatamente assim. Eu posso estar enganado, pode ser que tenha. Mas eu não conheço fundo imobiliário que se assemelhe a esses dois aí. Infelizmente não consigo te confirmar isso, mas eu não conheço. Pode ser que tenha fora do meu conhecimento. O Arthur mandou uma aqui. Levar em conta o IFIX realmente é um critério decisivo para a escolha? Você pode fazer o seguinte. O IFIX geralmente tem os maiores fundos imobiliários. Então você pode usar ele como um filtro inicial. Só que o IFIX ainda é muito abrangente. Tem muito fundo imobiliário lá dentro que não tem negociação, não tem muita negociação, não tem muita liquidez. Então nem todos que estão lá dentro você consegue, são boas opções de compra, porque tem liquidez muito baixa e fica muito arriscado, é ruim investir nesse tipo de fundo imobiliário. Mas você pode usar ele como um filtro, porque geralmente os maiores são lá dentro. Mas eu não levo em consideração não, até porque eu só invisto em fundo imobiliário os mais simples, né? Eu invisto nos mais seguros, vamos dizer assim, os mais consolidados.
Eu não gosto de tomar risco com fundo imobiliário, eu acho que não faz sentido, porque se você quer tomar risco para ter alto rendimento, você investe em ações para isso, porque a perspectiva de ganho é muito maior. Fundo imobiliário você toma muito risco para ter um ganho não tão relevante assim. Mas você pode levar em consideração, como eu falei, mas eu não olho isso não. Como geralmente só olho os maiores, eles já fazem parte do IFIX. Obrigada, Rafa Tavares. Muito bom seu conteúdo. Fico feliz que esteja gostando. Giovanni mandou mais uma aqui. Como saber se a gestora de um fundo imobiliário é boa? Essa pergunta aqui é um pouco difícil responder. Isso aqui é muito subjetivo. Como você pode olhar? Você pode olhar se tem histórico de corrupção. Isso aconteceu com a Supernova, que é a gestora do GGRC. Só que já faz tempo isso. E, na verdade, não aconteceu com a Supernova. Aconteceu com algumas pessoas que fazem parte da Supernova, que é a gestora do GGRC. Só que foram por conta de outras coisas. Não foi exatamente por causa do fundo. O fundo mesmo não foi alterado, não foi impactado em nada. Mas aí já é um ponto a você observar, né? Você pode olhar se eles alocam com rapidez o dinheiro das emissões. Muitas vezes as gestoras ficam muito tempo com o dinheiro em caixa, meio que parece que não sabem o que fazer. Isso é muito ruim. Geralmente eles fazem um prospecto já falando no prospecto de emissão, eles falam, ó, vamos vender tantas cotas e pelo valor tal a gente vai arrecadar tanto de dinheiro e esse dinheiro a gente vai usar para comprar 3 imóveis. Aí já bota lá quais imóveis são. Geralmente eles botam tudo certinho, bonitinho. Só que aí, às vezes você vê que tem negociações que não se encaixam, às vezes alguma coisa sai do lugar, aí a gestora não consegue comprar um imóvel que estava no prospecto, aí começa um rolo do caramba. Então você pode olhar esse tipo de coisa. E a qualidade dos relatórios, se eles são claros, são transparentes. Alguns se você olhar, igual eu falei do FIB, abre um relatório gerencial do FIB, por exemplo, para você ver. É horrível. Mas como eu falei, ele é um fundo imobiliário de gestão mais passiva, né? Então a gestora tem um impacto assim no fundo muito menor do que os fundos imobiliários de gestão ativa. Caio mandou aqui sobre a precificação. A diferença de precificação de TVM e tijolo. Você pode olhar assim, os TVM eles vão receber juros, né, daqueles CRIs, ou então os fundos imobiliários, os fundos de fundos, eles vão comprar novas cotas de fundos imobiliários, de outras cotas de outros fundos. Então eles vão receber os proventos daqueles fundos e eles também fazem trade com os fundos imobiliários. Eles compram, às vezes, fundos que eles consideram que estão mal precificados, com um preço baixo, e vendem as cotas quando elas crescem. Então eles costumam fazer uns trades desse, aí eles pegam essas cotas que eles vendem e distribuem como dividendos. Então você pode ver que fundos de fundos costumam performar bem quando o mercado inteiro está em alta. Porque ele está conseguindo vender as cotas ali com lucro e está distribuindo isso para os acionistas, para os cotistas, né? Os cotistas, que não são ações. Mas geralmente eles vão mal, é o oposto quando o mercado está em baixa. Mas assim, no geral, acho que está querendo dizer sobre a questão da inflação que eu falei anteriormente, né? Que os TVM, como eles vão receber os juros das dívidas, e essas dívidas geralmente são ajustadas também pela inflação, os juros são ajustados pela inflação, então você recebe os proventos ajustados, a inflação vem dentro dos proventos, não sei se eu consegui ser claro respeito a isso. O KNCR, como a gente viu antes, a cota fica sempre nos R$ 100, porque não tem, as cotas são basicamente dinheiro, não tem um imóvel ali dentro. Então elas ficam geralmente no mesmo preço. Você recebe inflação pelos proventos. Então, geralmente, esses fundos costumam pagar dividendos maiores do que os fundos de tijolo, porque a inflação está incorporada nos proventos e não na cota. Os de tijolo é o oposto.
Os dividendos costumam ser mais baixos porque não tem inflação incorporada, mas a inflação entra na cota, na valorização da cota. Então você vê a cota dos fundos de tijolo crescendo com o tempo. Geralmente isso é a inflação sendo incorporada naquela cota, porque os aluguéis são reajustados pela inflação. E nos fundos TVM não. Geralmente você vê que os fundos costumam ficar mais linear ali o valor das cotas, mas os dividendos são mais altos. Então nem sempre há vantagem. Muitas vezes o pessoal compra fundos de papel, os TVM, somente porque veem que o dividend yield é mais alto do que os outros. Mas não leva em consideração que as cotas não saem do lugar, né? No longo prazo, geralmente, os de tijolo performam melhor do que os TVM, mas não é regra. O PVP deve ser levado em consideração na compra de um fundo imobiliário? Eu vou te mostrar aqui, ó, que eu publiquei. Olha a minha live aí. Cadê? Aqui, ó. P sobre VP. Quando usar e quando não usar em fundos imobiliários. Eu postei esse vídeo há 2 dias. Assiste aí. Eu não uso. Para fundos de tijolo eu explico por que eles são ruins. É um péssimo indicador para fundo de tijolo. Mas você pode usar para fundos TVM. Os TVM tem como você usar. Mas eu aprofundo bastante lá nesse vídeo. Assiste lá depois. William Santana. Em uma crise, os fundos de papel acabam sofrendo mais que os FIIs de tijolo? Vamos ver como é que eu posso responder isso. Eu acredito que não, viu? Geralmente é porque não tem muito o que responder assim. Os fundos de tijolo, primeiro você tem que ver qual segmento que você está falando, né? Por exemplo, nessa crise, os de shopping sofreram bastante, mas os logísticos quase não sofreram. Muitos até foram beneficiados. Porque enquanto os shoppings fecharam, as lojas físicas fecharam, os fundos logísticos tiveram uma demanda maior, porque o e-commerce cresceu. E o e-commerce precisa desses galpões logísticos, porque são os centros de distribuição das empresas. E então, se você olhar a cotação dos fundos logísticos, eles caíram, mas se recuperaram muito rápido. Enquanto os de shopping até hoje não subiram de forma definitiva, assim, né? Até hoje estão apanhando muito até hoje. Os de papel são mais. Costumam ter volatilidade menor, igual o KNCR. Mas com o aumento da inflação, que a tendência agora que a gente está vendo é que a inflação está subindo muito nos últimos meses, e a tendência é que ela vai continuar subindo por um tempo aí, os fundos de papel tendem a pagar mais proventos por conta disso. Porque, como eu falei, a inflação é incorporada nos proventos. Já os fundos de tijolo, você vai receber essa inflação, mas a longo prazo. E na cota, né? Não nos dividendos. O Arthur falou que tá saindo, preparar para live, um abraço, boa live contigo. E valeu, Arthur, eu agradeço aí a sua presença. O Williams também mandou mais uma aqui. JP, os contratos atípicos, em tese, acabam sendo melhores para os cotistas? Ou também o contrato típico com o inquilino acaba sendo bom para os cotistas e para o FII? Os atípicos, geralmente podem ser melhores, né? Porque os atípicos geralmente são contratos mais longos. Então você tem uma previsibilidade maior de receita. Porque ao invés de ser um contrato de 5 anos, mais ou menos, de um contrato típico, para quem não sabe, o contrato típico é o contrato que segue a lei do inquilinato. Então, o contrato que segue a lei mesmo dos aluguéis. O atípico é negociado diretamente entre as duas partes, algo que seja melhor para os dois. E geralmente os atípicos são muito mais longos, podem ser 10, 15, 20 anos do contrato. Então você tem ali uma garantia maior de recebimento de aluguéis. E eles também possui
possuem uma cláusula em que o inquilino deve pagar todos os aluguéis restantes no caso de rescisão. E isso é muito importante, porque no contrato típico, o inquilino, se ele quer rescindir o contrato, ele só tem que pagar os próximos 6 meses. Agora, no contrato atípico, se faltam 5 anos de contrato, o inquilino tem que pagar os 5 anos de aluguel. Então isso é uma proteção maior para o cotista, porque ele sabe que vai ter que receber uma bolada ali para o inquilino rescindir o contrato. E isso também garante que o inquilino não vai sair do imóvel, né? Porque o inquilino não vai querer desembolsar esse dinheiro todo. Então dá uma garantia um pouco maior isso aí. Já os típicos, não que um seja melhor do que o outro, mas os atípicos geralmente são melhores. Os atípicos são comuns em galpões logísticos, e muitos imóveis específicos também. Porque você imagina, tem um imóvel bem específico para um tipo de indústria. Se o inquilino sai, é muito difícil você achar um novo inquilino, porque são poucos os inquilinos que vão realmente se adequar àquele tipo de imóvel, quando é algo menos geral, né? Menos generalizado. Então, geralmente eles botam o contrato atípico para garantir também que esse inquilino não vai deixar todo mundo na mão. Maria mandou aqui. Por que então os de papel são ladeira abaixo em comparação? Vi no 11, por exemplo, não está mal. Tem que olhar assim, fundo por fundo, né? Os de papel, no geral, não sei se estão mal assim também não. Tem uns que estão indo bem. Tem uns que estão subindo. Qual exatamente que está indo mal? Às vezes, alguns, né, fundos de papel estão indo mal por conta de problemas internos. Não sei, alguma coisa que esteja acontecendo ali, que não seja algo geral do mercado. E o Vino 11, eu não acompanho ele direito para saber o que está acontecendo com ele. Mas tem muitos fundos logísticos e de lajes, o Vino é de lajes, né? De lajes, eles geralmente não estão indo muito bem também não. Você pode estar olhando às vezes no curto prazo, os últimos meses, né? Se você pegar um espectro maior, você vê que o Vino, a HGRE, eles não estão indo tão bem por conta estão com uma vacância um pouco elevada no momento. Muito por causa do home office. Então, até o mercado se adequar direito novamente, até as vacâncias abaixarem, eles vão apanhar um pouquinho ainda. Então, no geral, eu não vejo isso que você está falando. Você deve estar olhando, às vezes, alguns fundos imobiliários específicos. Quem está indo bem mesmo é fundo logístico. Esses estão voando. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui 1h30 de live. Espero que tenham gostado. Não esqueçam que agora, às 7h30,